Você saberia me dizer o que causa a miopia? Ou então, o que ela causa anatomicamente na forma do seu olho? Pensando nisso, conheça agora a verdadeira miopia. Eu sou João Heitor e seja bem-vindo ao Química do Porquê. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe seu like aqui no vídeo se você gostar, para poder recomendar mais o vídeo e também para poder você ficar por dentro de todas as curiosidades mais estranhas ou incríveis do nosso mundo. Antes que eu me esqueça também, me segue lá no Instagram @Química do Porquê, para poder ficar por dentro dos bastidores aqui do canal. Eu não posso falar de miopia sem antes falar dos olhos, que é a principal região onde a doença atinge. Os olhos são responsáveis pela visão dos animais. O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de diferenciar e distinguir até 10.000 cores. Os nossos olhos apresentam como funções principais a visão, a proteção e a nutrição. Ao receber a luz, os nossos olhos convertem a luz em impulsos elétricos que são enviados para o nosso cérebro, onde são processadas as imagens que vemos. As lágrimas produzidas pelas glândulas lacrimais são utilizadas para proteger os olhos de poeira e de corpos estranhos. O ato de pestanejar também contribui muito para a questão de deixar o olho tanto hidratado como também limpo. Nem as câmeras fotográficas mais modernas têm a capacidade ou cunhão para chegar nem perto da perfeição que são os nossos olhos ao capturar as imagens. Anatomia e histologia. Os olhos apresentam forma de uma esfera com 24 mm de diâmetro, 75 mm de circunferência, 6,5 cm3 de volume e um peso de 7,5 gramas. Eles estão devidamente protegidos em cavidades ósseas do nosso crânio, chamadas de órbitas, e também pelas pálpebras. Assim eles ficam protegidos de lesões e as pálpebras protegem eles de algum tipo de sujeira ou corpo estranho que queira entrar por ali. A sobrancelha também tem um papel muito importante, que é de impedir a passagem do suor para os olhos. Histologicamente, os olhos são formados por 3 camadas, ou túnicas, por assim dizer, que é a externa, a média e a interna. Composição dos olhos. Os principais componentes do olho são a esclera, que é uma membrana fibrosa que protege o globo ocular, sendo vulgarmente chamada de o branco dos olhos. É recoberta de uma membrana mucosa, delgada e transparente, denominada conjuntiva. Também temos a córnea, é a parte transparente do olho, constituída por uma fina e resistente membrana. Tem como função a transmissão de luz, refração e proteção do sistema óptico. Temos o coroide. É uma membrana rica em vasos sanguíneos responsável pela nutrição do globo ocular. Em seguida, temos também o corpo ciliar, que tem como função secretar o humor aquoso e contém a musculatura lisa responsável para a acomodação do cristalino. Também temos a íris, que é um disco diversamente colorido e envolve a pupila, porção central que controla a entrada de luz no olho. A retina, a parte mais interna e importante do olho. A retina possui milhões de fotorreceptores que enviam sinais pelo nervo óptico até o cérebro, onde são processados para criar uma imagem. Já o cristalino ou lente é um disco transparente, localizado atrás da íris, com a função de realizar a acomodação visual, pois pode alterar a sua forma para garantir a focalização da imagem. O humor aquoso, líquido transparente, localizado entre a córnea e o cristalino, com a função de nutrir essas estruturas e regular a pressão interna do olho. Por fim, temos o humor vítreo, líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. No olho humano, nós possuímos 2 tipos de fotorreceptores, são eles os cones e os bastonetes. Os cones possibilitam a visão em cores, já os bastonetes são utilizados mais durante a visão noturna ou para enxergar em preto e branco. Por trás do olho, nós temos a presença do nervo óptico, que é uma das partes mais importantes e responsáveis por encaminhar esse impulso elétrico até o cérebro para que sejam interpretadas as imagens. Como funcionam os olhos? Inicialmente, a luz atravessa a córnea, chegando à íris, onde a pupila é capaz de manipular a intensidade da luz que a adentra no olho.
Quanto maior é a abertura da pupila, maior é a quantidade de luz capaz de ser recebida pelo olho. A imagem chega então ao cristalino, uma estrutura flexível que acomoda e focaliza a imagem na retina. Na retina, nós temos a presença de diversos tipos de células fotorreceptoras capazes de converter, por meio de reações químicas, essas ondas luminosas em impulsos elétricos, capazes de serem entendidos pelo cérebro. A partir daí, o nervo óptico começa a trabalhar, encaminhando esses impulsos elétricos até o cérebro para que ocorra esta interpretação. Cabe ressaltar uma coisa muito importante, que quando a imagem chega ao cristalino, ela sofre refração, ocasionando uma inversão na imagem. Ou seja, tudo que chega no nosso cérebro chega invertido, e o nosso cérebro tem que encaixar as peças do quebra-cabeça para que ele consiga ver uma imagem da forma correta, e não de cabeça para baixo. O que é e como funciona a miopia? A miopia é uma alteração na sua visão que faz com que você acabe adquirindo a dificuldade em enxergar objetos a longas distâncias, provocando uma visão embaçada, dor de cabeça frequente, dor nos olhos, necessidade de semicerrar os olhos para enxergar objetos que estão mais distantes e um cansaço após ler, por exemplo. Essa alteração acontece quando a distância entre a córnea e a retina está aumentada, resultando assim em uma dificuldade tremenda, às vezes nem tanto, mas normalmente é uma dificuldade elevada, de focar em objetos, principalmente os que estão a longas distâncias. Sintomas da miopia. Os sintomas da miopia normalmente podem surgir já na infância, por volta dos 8 anos de idade, mas ainda tem a capacidade de piorar bastante durante a adolescência. Alguns que cabe citar são estes: a dificuldade para ver de longe, dor de cabeça frequente, dor constante nos olhos, necessidade de semicerrar os olhos para tentar ver com mais nitidez, escrever com o rosto muito próximo da mesa, dificuldade na escola para ler no quadro, não enxergar placas de trânsito de longe, um cansaço excessivo após dirigir ou ler, por exemplo. Na presença deste tipo de sintoma, é necessário que se encaminhe a um oftalmologista, onde possam ser feitos exames apropriados que ajudem a identificar qual é o tipo de alteração que está ocorrendo no seu olho. Principais causas da miopia. A miopia pode acontecer devido à genética ou então influenciada por vários outros fatores, como a baixa luminosidade, longos períodos de leitura, uso de medicamentos, diabetes e acomodação excessiva, além de situações relacionadas com a mãe, como gestação tardia e tabagismo durante a gravidez. Tipos de miopia. De acordo com a alteração observada no seu olho e a causa dela, é possível classificar o tipo de miopia ou hipermetropia, dependendo do caso, em alguns desses tipos. Miopia axial surge quando o globo ocular é mais alongado, com o comprimento maior que o normal, geralmente provoca as miopias de grau elevado. Miopia de curvatura é a mais frequente e ocorre por aumento da curvatura da córnea ou cristalino, o que gera imagens dos objetos antes do local correto na retina. Temos também a miopia congênita. Ocorre quando a criança já nasce com alterações oculares, provocando um alto grau de miopia que permanece por toda a vida. Por fim, temos a miopia secundária. Pode ser associada a outros defeitos, como a catarata nuclear, que causa a degeneração do cristalino, após um trauma ou cirurgia para glaucoma, por exemplo. Já quando o olho apresenta um tamanho reduzido a mais do que o normal, isso pode ser chamado também de hipermetropia, que no caso é outro distúrbio da nossa visão, que é meio que o contrário da miopia. Enquanto a miopia ela gera a imagem antes da posição ideal na retina, a hipermetropia é capaz de gerar a imagem após o local ideal da retina. Outras doenças dos olhos. Algumas outras doenças também podem acometer os olhos, entre elas cabe citar alergia ocular, astigmatismo, blefarite, catarata, conjuntivite, estrabismo e o terçolho. Após assistir esse vídeo, se você sente alguma das coisas que eu citei aqui, eu recomendo altamente que você consulte um oftalmologista. E é realmente recomendado que você faça isso para poder você tratar isso o mais brevemente possível. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Comente
um nicho que você gostaria que eu gravasse aqui, ou pelo menos uma ideia e etc. Se inscreva aqui no canal para poder ficar por dentro de todas as curiosidades, as mais estranhas ou incríveis do nosso mundo. Me segue lá no Instagram, @Química do Porquê, para ficar por dentro de todos os nossos bastidores, tudo que eu coloco aqui. Eu coloquei umas luzes recentemente aqui, eu coloquei lá no Instagram, se você não sabe. Foi por isso, inclusive, que atrasou 2 vídeos aqui do canal. Foi por conta disso e também porque eu fiquei com uma dor de cabeça na quinta-feira passada, então... Mas isso não é problema de vocês, enfim, é problema meu. Eu espero que vocês tenham gostado. Assiste outros vídeos aqui do canal, vai aparecer alguns aqui no final. É isso aí, galera. Valeu, falou!